livre para todos os públicos. Na Argentina, nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou a legalização da interrupção da gravidez até a 14ª semana. E o projeto segue agora para o Senado. No Brasil, o cenário é o oposto. Ao longo do ano, a agenda conservadora e fundamentalista buscou impor barreiras às conquistas das mulheres, da população negra e LGBTI+. Nossa reportagem traz uma avaliação dos retrocessos enfrentados. E na entrevista central, a pastora Romy Bank fala das ações solidárias e da união interreligiosa para a sobrevivência do povo durante a crise. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil. O presidente Bolsonaro declarou que estamos vivendo o finalzinho da pandemia, ignorando o acelerado crescimento das infecções e as lotações das UTIs nas capitais. Ao longo do ano, o negacionismo e as ameaças conservadoras foram alvos das ações do movimento LGBTI+. Quem fala sobre isso é Tony Reis, da Aliança Nacional LGBTI+. Embarque imediato. O principal problema que está afetando o mundo todo também afetou a comunidade LGBTI+, que é a questão da pandemia do Covid. Isso, infelizmente, perdemos muitas pessoas. No Brasil, foram mais de 170 mil mortes, e isso também afetou nossa comunidade. Mas também a gente aprendeu a lidar com a pandemia. E um dos grandes resultados que a gente conseguiu foi a questão de termos em torno de 500 candidaturas LGBTI+, e nós tivemos 104 eleições de pessoas lésbicas, gays e pessoas trans. Isso para nós é um grande avanço, mesmo com toda a política de retrocesso no âmbito internacional e também nacional, a gente conseguiu manter a luta e a resistência. Também conseguimos, não é o Conselho Nacional LGBTI+, não é o Conselho dos Sonhos, mas conseguimos manter este conselho. Também o Supremo Tribunal Federal enterrou esse ano, a questão da escola sem partido e esta política falaciosa da ideologia de gênero que proibia a discussão das questões de gênero, orientação sexual e identidade de gênero dentro das escolas. Pelo menos 823 mil toneladas de alimentos foram doadas em todo o Brasil em ações de solidariedade, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. A campanha Periferia Viva, formada por diferentes movimentos populares, foi uma das que atuou fortemente no país. Quem conta mais é Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A campanha Periferia Viva, organizada por movimentos populares como MST, Levante Popular da Juventude e Movimento de Trabalhadores por Direitos, faz um balanço de suas atividades agora na reta final de 2020. Criada para apoiar as famílias mais pobres durante a pandemia do coronavírus e formar um cordão de solidariedade entre o campo e a cidade, a campanha atingiu números importantes. Foram, ao longo do ano, 200 mil famílias beneficiadas, 100 mil marmitas distribuídas, totalizando 20 mil toneladas de alimentos doados vindos da reforma agrária. Minha panela está vazia! E foram milhares de toneladas doadas. E em cada morro que subimos, deixamos nossa solidariedade profundamente estampada. Além da distribuição de cestas verdes, o movimento distribuiu gás, kits de higiene, leite, máscaras e livros. A campanha teve a preocupação de formar agentes populares de saúde que auxiliavam no combate ao coronavírus nas comunidades. O grupo levava informação, materiais de segurança e reforçava os cuidados com as pessoas do grupo de risco.
houve a criação dos bancos populares de alimentos e a oferta de uma assessoria jurídica, voltada para quem precisou se cadastrar no auxílio emergencial. Foram erguidas feiras agroecológicas e bibliotecas comunitárias. A Periferia Viva está presente em 60 cidades brasileiras, com a dedicação de 5.000 mãos solidárias. Por todo o Brasil, a semente é plantada, povo cuidando do povo e construindo do novo uma outra morada. Um grande sucesso de Gilberto Gil é tema de um documentário que está na Parada Cultural de hoje. Vamos conhecer a dica da historiadora Joana Borges, do Ceará. Parada Cultural. Estou passando aqui para dar uma dica de um filme, um documentário chamado Refavela 40, que conta um pouco da história da gravação, da produção do disco do Gilberto Gil com o mesmo nome, no 40º aniversário do disco, que o Gil fez um show que percorreu todo o Brasil. Então, nesse documentário, a gente entra em contato com muitas histórias que nos levam a compreender um pouco da atmosfera e da dinâmica que preparou a criação desse disco. Em meio ao caos sanitário, a ala ideológica do governo Bolsonaro realizou diversas ofensivas. A agenda dos costumes e a moral conservadora tentaram impor retrocessos à educação e esvaziar pautas de diferentes grupos sociais. Nayatawane traz um balanço sobre o assunto. Nacional. Este ano de 2020 foi marcado por intensos retrocessos em várias pautas no Brasil. O governo federal se destacou por defender uma agenda conservadora e se posicionar de forma polêmica em diversos assuntos. Para o movimento LGBTQ+, os impactos de um governo da extrema-direita foram sentidos na pele. Ataques à educação sexual, diversidade e até declarações LGBT-fóbicas de Bolsonaro e seus ministros expõem um cenário de retrocesso nesta pauta. Como aponta o integrante da Rede Afro-LGBT de Minas Gerais, Ramon Paixão. Este ano, nós, LGBTQIA+, sofremos e estamos sofrendo, diversos ataques e retrocessos, onde a gente pode listar alguns, a extinção de políticas públicas, a extinção de canais de participação social que buscam assegurar e reconhecer a cidadania plena, o enfrentamento da violência e ou de gênero. A agenda conservadora do governo também afetou a população negra. Em junho, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, chamou o movimento negro de escória maldita durante uma reunião com os servidores. Neliane Maria, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno, comenta este e outros ataques vindos do governo que aconteceram durante o ano contra a população negra. Congresso Nacional. Não houve qualquer legislação no Congresso Nacional que contribuísse para o enfrentamento ao racismo ultimamente. Extinção do programa Juventude Negra, de combate à prevenção ao homicídio de jovens. A agenda conservadora tem sido endossada no Congresso por deputados e senadores fundamentalistas religiosos. Nas eleições municipais, a associação entre religião e política ficou evidente nas candidaturas de líderes religiosos. A pastora Romy Benck, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil, critica essa postura. Ela conversa com Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conta com a presença da pastora Romy Benck. Ela, que é secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Ela vai nos ajudar a entender um pouco sobre o ano de 2020. Pastor, agradecemos muito sua disponibilidade. E uma primeira pergunta é muito simples. Nós gostaríamos de saber, sob sua ótica, qual a avaliação do ano de 2020? Então, penso que, assim como muitos, que o ano de 2020 é um ano que vai ficar marcado na história do século XXI, não só pela pandemia, mas também pela pandemia,
mas principalmente pelas desigualdades, pelos conflitos e polarizações históricas que a gente teve no Brasil e que ela ajudou a ampliar, visibilizar com muito mais profundidade. E sobre a interreligiosidade, foi possível praticar o ecumenismo mesmo com o distanciamento social? Olha, foi muito difícil, porque o ecumenismo, o diálogo interreligioso, ele pressupõe muitas atividades presenciais, a gente precisa se ver, se enxergar, se tocar. Mas, ao mesmo tempo, as plataformas virtuais viabilizaram que a gente se encontrasse, eu creio que em algumas situações de forma muito mais objetiva, porque a gente precisou se encontrar para abordar temáticas muito complicadas e muito necessárias, como, por exemplo, o racismo, a violência contra as mulheres, muitas delas, tanto o racismo quanto a violência contra mulheres e a população LGBTQI+, potencializadas por um fundamentalismo religioso de matriz cristã. E, pastora, já entrando no assunto da política, falando desse fundamentalismo religioso, qual a sua opinião sobre a utilização da fé cristã pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente esse ano? Olha, é um desvirtuamento total e absurdo da fé cristã. A fé cristã, ela se inspira no Evangelho, no exemplo maior de Jesus Cristo. E eu sempre digo, Jesus nunca apontou arma para ninguém, nunca praticou violência contra ninguém. O único relato do Evangelho em que ele aparece irado, vamos dizer assim, em linguagem de hoje, é quando ele expulsa os mercadores do templo. Jesus sofreu a consequência da violência política, que foi a morte na cruz. Então, a gente vê lideranças políticas, tanto o presidente Jair Bolsonaro, mas eu diria assim, uma outra figura central nisso, que é a ministra Damares Alves, se apropriando da fé cristã para legitimar a violência, é uma contradição absurda em relação ao Evangelho. Muito bem, pastora. 2020 também foi o ano das eleições municipais. Eu tenho um dado aqui, mais de 8.000 candidatos utilizaram o seu título religioso no seu nome de candidato a vereador e a prefeito. O que a senhora acha dessa utilização do título religioso, da sua fé religiosa, para ganhar eleições, para se colocar como candidato? Eu sou totalmente em desacordo, já entrei em muita discussão sobre isso com pares de igrejas, porque, assim, política representativa tem a ver com a cidadania. E se uma pessoa que é religiosa, padre, pastor, pastora, ministro, ministra, enfim, quiser concorrer a um cargo eleitoral, como cidadão e cidadã, é óbvio que a pessoa pode concorrer. Mas o título religioso precisa ficar restrito à igreja, porque ele é pastor, é padre, é pastora na igreja. Na Câmara de Vereadores, no parlamento, essa pessoa está lá como cidadã. E não é o seu título religioso que deve pesar. E, pastora, quais são as perspectivas para 2021? E se a senhora puder adiantar para a gente alguma agenda política, social do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, fica à vontade também. Eu vejo que o ano que vem, as perspectivas do próximo ano não vão ser muito diferentes do que a gente tem. Em termos religiosos, assim, eu penso que o fundamentalismo ele vai estar muito presente, porque o fundamentalismo é um movimento organizado, é um movimento financiado, ele está em toda a América Latina e em outros países do mundo, né? Na Europa está muito forte, na Espanha, na Hungria. E então isso é um cenário que vai continuar e a gente precisa se capacitar, se preparar para lidar com ele. A gente fica por aqui. Aproveite para seguir a gente no Instagram, @Programa Central do Brasil.
E lembre-se, os níveis de infecção por coronavírus estão altos. Se sair de casa, use máscara, leve álcool em gel e mantenha o distanciamento. Um ótimo final de semana. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. O aplicativo